Olá pessoal, estou aqui na Rádio Exclusiva FM, vou começar daqui a pouco um programa para falar sobre LGPD, mas eu queria trazer uma dica aqui para vocês. Dia 13/10/2022 iremos comemorar 6 anos de associação Conecta. Então se você quer expandir seus negócios, quer melhorar a sua presença, né, quer vender mais e melhor, é muito importante você participar de um grupo de network, empresários que estão dispostos a evoluir, dispostos a crescer e também dividir muito conhecimento. Vai ser uma honra ter vocês no dia 13/10/2022 no nosso almoço de confraternização de 6 anos da Associação Conecta. Parabéns para quem criou, foi João III, junto com o Gutierrez e várias pessoas bem intencionadas por fazer negócios e realmente gerar negócios. Então, sucesso a todos e nos vemos dia 13/10 e parabéns à Associação Conecta. É isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Olá pessoal, voltamos aí depois de uma tela verde, né? Pra quem é corintiano não tá legal essa tela verde, né? Poderia estar só preto e branco, né? Aí também não ia dar muito certo. Mas sejam bem-vindos para mais um programa Conectando Negócio, um programa destinado a trazer estratégias, dicas para sua carreira e para sua empresa. Hoje a gente vai falar sobre a LGPD, como a gente está com um tempo bem corrido, eu não vou delongar muito aqui. E para quem não me conhece, eu sou o William Menezes, a empresa RR Menezes, uma empresa especializada em trazer maior tranquilidade na área de gestão e vendas. E já quero apresentar a minha convidada especial aqui, a doutora Fabiana. Ela fez um discurso enorme em alguns minutos e o negócio não deu certo. Então, seja bem-vinda mais uma vez, doutora Fabiana. Obrigada, William. Eu que agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ter que ser cumprida por todos os empresários. E vamos que vamos. Legal. Você vê que quem faz... Ao vivo é assim, né? Você tem que fazer as coisas acontecer. E quero aqui agradecer aqui também o Daniel, conheci ele hoje, né? A doutora Fabiana trouxe, ele falou assim, o melhor DPO aqui estou trazendo para vocês. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, William. Obrigado a todos que estão assistindo, né? Fabiana pelo convite, o João, o Gutierrez também. É uma honra aqui poder participar com vocês nesse evento. Eu sempre tive com vontade de conhecer, sabe, William? De participar e é a primeira vez. Vamos ver. Acho que vai dar tudo certinho, né? Com certeza. Bora lá, então. Se não der, a gente reinicia o programa. E aí, vamos lá. Mete uma tela verde aí e começa de novo, né? Agora coloca uma tela azul, pelo menos. Né? Tá certo. Legal. Quem é a doutora Fabiana, né? Antes da doutora, quem é a Fabiana? Eu sou uma mãe divorciada que cuida do meu filho com muito amor e carinho. É muito apegada ao filho, vou te falar, viu? Eu amo muito aquele menino. Descasca a laranja pra ele, deixa tudo assim direitinho. É nesse nível, é. Tira os caroços. Confesso que eu corto tudo. Faço com o maior prazer, é o meu tesouro. Legal. É o meu maior tesouro. Ele já tá grande, né? Já tá com 14 anos. Agora ele se vira um pouquinho mais. Agora ele vai jantar sozinho, né? Hoje ele vai se virar com a janta. Olha que belezinha. Legal. E por que ele vai se virar? De onde você é, Fabiana? Eu sou do interior de São Paulo. Eu fico lá em Cerquilho, região de Sorocaba. Legal. Ali perto de Boituva, onde o pessoal salta de paraquedas. O pessoal gosta muito de falar daquela região. Eu tô bem pertinho dali. E Cerquilho também tem radicais, coisas radicais também ou não? Não. Tem umas cachoeiras ali, mas eu nunca fui. Eu já tô lá há 8 anos. Que eu não sou uma pessoa radical. Apesar de que eu já saltei 2 vezes lá em Boituva. Que legal. Bem bacana. Eu gosto de saltar de paraquedas também. Né? O pessoal de seguradora não pode escutar isso, né? Então, mas eu saltei já saltei, não salto mais. Eu já saltei, não quero mais também não. Já foi, já tá bom. Já curti, já teve a experiência. Já curti bastante, fui a segunda vez para acompanhar o meu irmão praticamente, mas assim, foi a experiência e pronto, tá bom. Legal. E eu tenho medo de altura, tá? Show de bola. Então, para você que nunca saltou, ó, uma expert aqui, ó, foi 2 vezes, já que tava com medo, foi na segunda para ter certeza que tem medo, é isso? É. Não serve para mim, é isso aí. E você, Daniel, quem é o Daniel?
Legal. Eu sou o Daniel, né? Daniel Carnaúba. Sou casado com a dona Elaine Alves. Carnaúba. Sobrenome interessante. É forte, né? Vem do Nordeste, né? Então é uma honra lá. Meu avô, ele era descendente de índio. E aí ficou o Carnaúba. E aí ficou fácil, né? Porque é Daniel Carnaúba, né? Ficou bem legal. Sou casado com a dona Elaine, né? Um abraço aí, um beijo pra ela. Chefe. Ela que manda lá, né, William? Assim, pra 20 pegar uma autorização, né? Mas tá tudo certinho. A gente tem um filho, que é o Pedro Henrique, tá com 20 anos. Legal. Também. Já é um homem, já tá direcionado agora tira caroça. Não. E o meu sonho é poder ser um dia ele trabalhar e eu não ter que trabalhar mais, né? Fala pra ele assim, ó, o seu pai vai ser seu motorista, vai te levar, vai buscar, aí você toma conta da casa. Legal. Né? E ele vai para fazer faculdade já? Tá fazendo faculdade, né, em design, né, de publicidade, já tá fazendo estágio também, né, tá encaminhado aí já na vida dele. Sucesso aí na sua carreira, hein? Então, assista todos os programas aqui, que tem várias dicas bacanas. Tem pessoal aqui trazendo com dificuldade de posicionar sua marca, posicionar sua empresa, então é uma boa oportunidade para você vender, não é isso? E é legal, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer o Conecta e faz muito sentido, né? Para isso que você citou, essa conexão. Então, vou conversar já com ele para que ele se torne um conectado aí e já começar a gerar negócios nesse segmento. Legal? É uma honra. 20 anos tem, 20 anos tem muita ideia, tem coisas totalmente fora da caixinha que a gente precisa disso, né? Perfeito. Você vê que os fundadores, o João e o Gutierrez, já estão na casa dos, não vou colocar aqui, 80, mas assim, eles são à frente do tempo, né? Você pode ter uma empresa de contabilidade bem à frente do tempo e tem toda uma estrutura que eles criaram na Associação Conecta. E a empresa, o que vocês fazem? Vou doutora Fabiana primeiro. Eu sou advogada, eu sou formada já há 18 anos, faz um pouquinho de tempo. Não entrega muita idade, mas assim, eu entrei bem novinha, tá, gente, na faculdade. Então, assim, eu era uma criança ainda. Eu nem era maior de idade quando eu entrei na faculdade. Eu com 12 anos na faculdade. Quase isso. Mas eu me formei em Direito e estou na luta aqui, na batalha da advocacia. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 2018, que veio a história do petróleo, né, o novo petróleo, que eram os dados, e eu falei, o que será isso, né? E eu fui me aprofundar no assunto e eu me apaixonei pela matéria, pelo assunto da LGPD, e eu conheci a Somax, que hoje eu sou uma associada à Somax, pois eu, com a LGPD, a gente entende que para você fazer uma boa adequação, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, eu me associei à Somax. Hoje eu sou uma associada, nós vamos aqui, né, falando da minha unidade. Tá no peito. Né? Da minha unidade, que é São Paulo, porque a Somax está em Santa Catarina. Então, eu estou representando eles aqui em São Paulo. E assim, com muito prazer, com muito afinco, nós viemos aqui justamente para trazer para vocês informações e demonstrar exatamente a importância da lei e o porquê que a gente tem que fazer essa adequação. Legal. Aproveitando que você falou da Somax, eu vou aqui dar uma boa noite aqui pro Damião Oliveira. Meu mestre. Ele já colocou dupla top demais, hashtag G20, proteção de privacidade. É nosso grupo. Ele já colocou aqui, ele tá todo antenado, hein? Show de bola. É isso aí. A doutora Regina Vendeiro aqui também mandando aqui boa noite. Camila Bastos, advogada aqui. Só não é? Caímos aqui no programa. Só as amigas. A Carla Menezes aqui agora falou, está aparecendo a imagem. Show de bola. Seja bem-vinda, Carla. A Vanessa Mendes aqui mandando aqui boa noite. A Vanessa trabalha comigo também lá na minha unidade. Legal. E a Ilane Alves Carnaúba aqui falando assim, tô acompanhando, vamos ver se ele vai fazer direitinho. Boa noite. Falei pra você. Tá na auditoria aqui. Olha aí, eu te avisei. Se vazar dados aqui, ela já te pega. Já era, cara. Ela tá craque lá. E nosso amigo aqui, João Gutierrez, manda aqui boa noite. E Odirley Martins, acho que eu falei certo. Odirley Martins, boa noite. Desculpa, eu tenho um problema com o nome, tá bom? Se eu errar, me perdoam.
E é isso. E você, Daniel, o que você faz hoje na Somax? Bom, hoje na Somax eu fui convidado, né, através do Damião e do Alan. A gente se conheceu em alguns eventos de LGPD. E aí eu fui convidado para apoiar com a minha experiência tudo no trabalho de construção da Somax, desse modelo de franquias que existe, onde a Fabi faz parte. Então hoje eu atuo como um conselheiro ali, trazendo um pouquinho da experiência. E um pouquinho da experiência que eu digo é assim, outro dia eu mandei um currículo, né? E aí eu coloquei assim, o meu nome e embaixo eu coloquei 30 anos. Aí fui chamado para uma entrevista, quando a menina falou assim, mas você não tem 30 anos? Eu disse, não, eu tenho 30 anos de experiência, não de idade. Então, foi legal, porque eu comecei a minha carreira, William, consertando caixa eletrônico. Então, eu vim da área de TI, né? Trabalhei por 30 anos na área de TI, entre Itautec e Banco Itaú, como um todo. Depois eu fiz uma transição de carreira, fui para uma startup, entender um pouquinho o que era uma startup. Depois eu fiz uma formação de gestão de pessoas, fiz uma formação de Master Coach para que eu pudesse entender pessoas, porque às vezes não adianta você ser um profissional que você não conhece as pessoas, você não entende as pessoas, como que funciona. Então fui me especializar nesse sentido e aí veio essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados, há uns 4 anos mais ou menos, onde eu me especializei um pouquinho nessa questão da LGPD e aí de lá para cá começaram a surgir convites, né? Convites onde hoje eu dou aulas em faculdades, né? Dou palestra, presto mentorias e atuo no meu dia a dia. Minha profissão mesmo é esse tal de DPO aí, em carregar e tratamento de dados, que daqui a pouco a gente vai contar para vocês o que é que faz esse cara aí e qual é a importância dele nesse processo de LGPD. Tá? Legal. Então, para você que está assistindo a gente aqui, é importante você entender. Tudo é dados, né? Tudo na sua empresa tem dados. Então você tem dados de fornecedores, de clientes, de funcionários. E como a doutora trouxe aqui, dados é o novo petróleo. Na verdade, ele está acima do petróleo. A gente sabe que se você tem claro como é o comportamento do seu cliente, se você tem claro como ele compra seus produtos ou serviços ou compra do concorrente, isso são dados e você precisa cuidar desses dados. Você precisa cuidar de tudo que é precioso. Então, a gente viu aí nesse período, doutora Fabiana, vazando dados para tudo que é lado, né? Então, pessoal de construtora me ligando, eu sei que você tem aqui, eu sei que você tem USB, eu quero saber se você quer comprar, de onde você pegou meus dados? E ninguém sabe responder, né? Porque se a empresa deixa vazar isso, fica aberto para o comércio, né? Da Dark Web aí fazer o que quiser com os dados. Na verdade, eles fazem uma parceria entre as empresas e eles vão compartilhando esses dados entre esses parceiros. Eu lembro que uma vez eu vim aqui mesmo, perto da rádio, numa obra aqui, e eu fui fazer uma visita para ver como que era a obra e tal. Aí você chega na recepção, a primeira coisa que a pessoa fala assim, preenche esse formulário aqui. Aí eu falei, pra quê? Eu já dei automático, qual a finalidade? Não, é só pra gente ter um controle. Eu falei, controle de quê? Não, de acesso. Eu falei, então meu primeiro nome basta. Não, mas o e-mail, eu falei, não quero deixar meu e-mail, eu não quero receber publicação, eu não quero receber propaganda de coisa nenhuma. Eu vim aqui conhecer pessoalmente, porque eu quero ver, eu não quero receber um folheto. E eu não deixei o meu e-mail lá. É da mesma forma que eu fui fazer um curso de LGPD no... Pode falar o nome, será? Não sei. Não fala. Eu fui fazer um curso, e aí eu fui ler o termo de uso, as condições e tal. Aí eles iam compartilhar com aquela empresa, com a outra, e aquelas empresas poderiam compartilhar com mais outros parceiros, mas não falavam quem. Tava aberto. A Deus dará, assim. Foi uma coisa bem ampla. Se eles ficam trocando de parceiros, já eram seus dados, né? Exatamente. E aí eu acabei que eu não fiz o curso. Eu não assisti aquela palestra, não assisti aquela aula por conta do termo de uso. Então, quando você começa a trabalhar com o LGPD, começa a entender o que as pessoas fazem com os nossos dados, porque nós somos pessoas físicas. E são os nossos dados que estão ali sendo colocados. Então, quando você para prestar atenção, mas o que você vai fazer com o meu dado? E você vê eu até brinquei esses dias numa reunião, eu falei assim, gente, quando a gente vai viajar, a primeira coisa que chega na viagem são os dados. Ele já está curtindo as férias antes de você chegar.
Ele já chegou nas férias. E ele vai ficar lá curtindo as férias por um bom tempo, porque os seus dados vão ficar registrados no hotel por um bom tempo. Então, hoje a gente tem que parar e refletir muito sobre isso. Prestar muita atenção realmente o que são esses dados, qual a importância, o que vai ser feito com ele, por quanto tempo você vai estar lá com ele. Eu costumo dizer que, por exemplo, a indústria do varejo, né, a farmacêutica, eles fizeram esse trabalho lá atrás de ter muitos dados. Então, hoje, você vai comprar um remédio na farmácia, ele sabe o seu comportamento, né? Então, eles... sai aquele cupomzinho, você tem desconto de tal coisa, porque ele já tem uma ideia do que você consome. Então eles fizeram isso muito antes da lei, à vontade, né? Fizeram isso torto e direito. E eu falo muito quando eu faço as minhas mentorias de vendas, falo assim, cadê os dados dos seus clientes, né? Se ele já comprou uma vez e não consegue comprar de novo, e muitas empresas perderam os dados. Deixou com o vendedor foi embora, levou os dados, ou nunca registrou, ou está num sistema, depois ilaga o sistema e não sabe para onde foi aqueles dados. É que antigamente os vendedores, eles tinham a carteira de clientes do vendedor. Como eu odeio isso, meu Deus do céu. Aí depois foi mudando, né? Hoje os dados são da empresa, não mais do vendedor. Então o vendedor não carrega mais aquela carteira. Não, mas tem gente que vem na entrevista com isso. É um diferencial, né? Você faz entrevista. Tem gente que fala assim para mim, não, eu tenho a carteira... Como é que você construiu essa carteira? Não, eu falo, quando você construiu essa carteira? Não, porque eu estava na empresa, aí eu colocava no Excel, eu colocava os dados, falei, mas o cara não te pagou para você vender? Não foi ele que pagou para ter esses dados? Não é seu, né? Não é seu. E a gente vê que muitos fazem isso, né? É verdade, e acaba sendo, né? As pessoas usavam isso como um diferencial, como você trouxe, né? Ele vem na entrevista e fala assim, olha, eu vou trazer um diferencial aqui para você, porque agora eu tenho os dados dos clientes, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, William, assim, para quê? Não para proibir, né? Mas eu digo que para colocar algumas regras no mercado e ficar um pouco mais transparente, tanto para você quanto para a empresa. Porque nesses casos, né, pode-se usar os dados? Pode usar os dados, desde que tem autorização. Tem autorização, que a empresa autorizou compartilhar, ou seja, que tenha tudo dentro da regra. E nem sempre a gente sabe que funciona desse jeito, né? E uma das coisas, até não sei qual de vocês dois poderiam trazer essa informação. O que está me chamando muita atenção, o pessoal está fazendo alguns termos que é para você não ler mesmo, né? Então você chega num site, por exemplo, e fala assim, ó, a gente vai coletar seus dados. Agora, por exemplo, todo site que eu entro, que ele pergunta se tem um tiquezinho, eu não deixo nenhum flegado. Pronto, não vou receber e-mail, não quero receber nada. Mas quando você vai para alguns cookies da internet... Você olha aquele termo e você fala, gente, o que é? O diário oficial? Não dá pra ler tudo aquilo. E o pior é que a gente tem que colocar. E o pior é que você tem que explicar para que serve aquilo. Por que você tem cookies? Qual a finalidade daquilo? Então, você tem os cookies necessários, tem os cookies de marketing, os cookies não sei do que... nem eu sei te explicar, mas o Daniel vai explicar melhor do que aquele da informática, é com ele. Mas eu tive muita dificuldade. Quando o Damião tá aí, ele sabe disso. Nossa, o que eu atormentei ele para tentar entender por que eu tinha que colocar aquilo de cookies, como que funcionavam aquelas funções, para que tinha aquilo. Mas hoje eu olho para você e falo assim, tem que ter. Eu tive que entender e falei, tem que ter. Você tem que ter a política de cookies, você tem que ter... Dá à pessoa que está acessando o seu site a opção de não querer os cookies, exceto os necessários, porque eles são obrigatórios para funcionar o site. O restante não é. E os tiquezinhos que você fala, eles não podem estar clicados, eles têm que estar desativados, é você que tem que ativar. E boa você ter falado isso, porque eu encontro várias, e vocês devem ter encontrado aí também em casa, né, na sua empresa, quando você vai a algum site já tem flegado já. Se você vai rápido, você quer logo resolver aquele negócio, já foi. Exato. Então, assim, eu já percebi isso aí. Tem muitos que já estão vindo flegados. Outros não. Outros te obrigam a flegar, senão você não consegue passar. Né? Fala assim, se você também não flegar, não vai continuar. Mas esse é um ponto importante para o titular de dados prestar atenção. Toda vez que você entra, a doutora Vanessa é uma pessoa que falou assim para mim essa semana, Fabi, que negócio chato, aparece esse negócio aqui no meio, se você não clica, ele não sai daqui, você não consegue. Eu saio do site. Por quê? Porque ela sabe por que tem aquilo. Eu falei assim, então você clica e vai lá e gerenciar, mas não tem a opção.
Tem site que não tem opção. Tem site que não tem opção, não. Ou você aceita ou você sai do site. Exato. Não tem, eles não te dão essa escolha. E a lei diz que você tem que ter essa escolha. Você é o titular, você tem que dar autorização para aquilo. Então eles não podem impor. Tem que estar lá no site o DPO. Quem é o seu DPO? É mesmo, eu nunca vi isso aí não, hein? Então, tudo isso são pontos que, assim, no processo de adequação de LGPD, né, a gente traz isso de uma maneira um pouco mais simples, né, Júlio? Por quê? É você pegar o que é a teoria e como é que você transforma isso tudo na prática com um exemplo mais simples, com uma interface melhor para o usuário. Então, existem algumas técnicas. Então, por exemplo, quando a gente fala desse negócio de cookies, né, a pessoa fica irritada às vezes e fala assim, que cookie é esse, né? Entendeu? É o biscoitinho. Então, o cara fica irritado. Então, é assim, pô, como é que você vai explicar? Não mexe no cookies dos outros. Não, deixa o meu cookie quieto aqui, né, cara? Então, é assim, mas como é que você interage? Como é que você traz essa experiência para o usuário que seja mais agradável? Ou seja, é importante colocar todas as informações, como a Fabi trouxe. Sim, precisa colocar. Precisa estar descrito o que é. Mas será que se você usar uma técnica, por exemplo, quando a gente fala de visual legal, que é uma comunicação mais clean com o usuário, isso não dá uma experiência melhor que você vai querer entender o que é aquele cookie, com exemplos, com banner, com movimentações, até mesmo questões de metaverso? Então você pode inovar. E quando a gente traz isso, ou seja, eu tenho lá aquela faixinha lá que está só assim, ó, aceito. Pô, isso tá usando, você está oferecendo para o titular de dado, dono do dado, a clareza e a transparência que a lei pede? Não, por quê? Você só dá uma opção, é só aceito. Então você tem que colocar quais são as opções que ele pode ter. Eu posso ter o direito de aceitar ou não. Hoje, quando eu entro no site, eu rejeito todos. Eu também estou rejeitando todos. Tem alguns que são obrigatórios que é para o funcionamento do site. Mas tinha alguns que estavam contidos lá, informações que ele ia pegar o seu comportamento, que ele compartilhava os seus dados com Facebook, com LinkedIn, com Instagram, com Google Analytics e com até outras empresas. Então, isso é possível de se fazer? Sim, desde que você saiba e de que você autorize isso a fazer. Então, esse processo de adequação dos cookies é importante. Agora, olha só, William, o que a gente está falando? A gente está falando de você dar o consentimento lá. Como é que eu vou saber se você deu ou não o consentimento quando você entra no site? Por trás disso, tem que ter o que a gente chama de gestão dos cookies. Boa parte das empresas, elas fazem o seguinte: elas colocam o cookie lá, tá bom? O banner lá, a chamada do cookie, para você aceitar ou você rejeitar, só que não fazem controle nenhum. Então, num caso de uma violação, de um vazamento, que o órgão competente for pedir para você, olha, eu quero saber quais foram os usuários que deram aceite ou não deram aceite. As empresas não estão fazendo isso, que é a gestão do cookie. Não adianta nada colocar lá, e quando você dá o clique lá, para onde vai a informação? Quem vai controlar? Quem vai saber que dia e hora que você deu o cookie? Porque é simples. Um desenvolvedor, ele pode fazer na sua página, colocar lá as mensagens, colocar lá o botãozinho de sim ou não com as opções, mas só que no background nada acontece. Você achou que você deu ou não, mas no fundo nada aconteceu. Então, por isso que o profissional específico, e sempre eu digo assim, é importante que você tenha um conhecimento do processo, e se você não conhece, procure um profissional especializado, que ele vai te dar essas dicas todas do que você precisa fazer. Porque senão você acha que está tudo bem, chega lá na frente, você tem um problema. Você tem que ter os indícios, né? Você tem que ter as provas. Porque a prova, eu vou levar para a minha área do jurídico agora, né? Quando você vai para um processo ou você tem um problema com o titular, é você, empresa, que tem que trazer o documento, porque a gestão é sua. Então é você que tem que trazer a prova. E a prova negativa é a mais difícil. Quem é advogado sabe, né? Quando a gente tem prova negativa é a pior. E aí, no caso, é você, empresário, que tem que provar que você está fazendo tudo de acordo com a lei, com o que a lei está determinando. Poxa, você colocou aqui a sua gestão de cookie certinho, você colocou aqui o seu termo de uso, você colocou a sua política de privacidade.
Mais importante ainda, sua política de privacidade está de acordo com o que você faz dentro da sua empresa? Porque ela tem que trazer as informações para o titular daquilo que você faz dentro da sua empresa. Não adianta você copiar o minha política de privacidade ou a dele e colocar no seu site. Você quer ver um exemplo? Até vou trazer aqui uma pergunta da doutora Camila aqui, mas antes eu quero dar aqui boa noite ao Francisco Assis. A Helene colocou aqui, ó, vocês são 1000, então ela tá... Já tá subindo essa moral, né? O Antônio Andrade aqui falou que também tá na faixa dos 30 anos de idade. Professor Toninho, um abraço. O Antônio também é uma pessoa muito Manda o querida. currículo lá, 30 anos, ó, possivelmente 30 anos. Isso aí. E a Débora, eu acho que é isso, Lacono, tá aqui mandando boa noite. Isso, né? Lacono é Yacono, tá bom? Então, só me corrija, vê se é lá ou se é Ya, tá bom? E, então, assim, dentro do que eu vejo, a gente está falando muito dos cookies, né? O que vai fazer com isso? O que eu observei também uma tendência do mercado? Eu fui na farmácia recentemente, então você que está assistindo aí, quando eu te pergunto isso, você fala assim, qual o medicamento aqui X e tem um genérico X, bem bacana. Mas o do laboratório está com desconto. Esse é o truque, né, que eles estão agora inventando. Tem com desconto, tá bom. Então quero, né? Desconto, melhor. Então preciso do seu CPF para cadastrar na empresa. Na empresa. E aí uma das coisas que não acontece, e eu não tive nenhuma vez alguém me falando isso, dá o seu aceite e consentimento sobre isso. Eu dou meu CPF porque eu quero desconto. Mas ninguém me fala o que eles vão fazer com esses dados. Tem que estar na política de privacidade da empresa. E mas ela tem que assinar, né? E ela, não necessariamente, mas assim, pelo fato de estar ali numa coisa, uma compra rápida, vamos dizer assim, mas o certo é ter o consentimento da pessoa. Mas quando você fala o seu CPF, de certa forma você está dando consentimento. Porque se você não quisesse, você não estaria passando o seu CPF. Mas assim, a questão é, a empresa, quando ocorre isso, você tem que perguntar para ela assim, mas qual a finalidade dentro da Lei Geral de Proteção de Dados que você está usando para pegar o meu CPF? Qual é a base legal para isso? Qual é a hipótese de tratamento? Então, a gente, quando conhece o assunto, você começa a perguntar de forma diferente. Teve uma farmácia que teve uma multa de R$570 mil, mais ou menos, em Minas, porque ela estava cadastrando biometria... Urna eletrônica agora? Cadastrando biometria para dar descontos, porque ela queria validar que você era você mesmo. Entendi. Falando que era para LGPD. Só que quando o PROCON foi fiscalizar, não tinha. Meu Deus. Então, na realidade, assim, quando você questiona o funcionário da farmácia, ele tem que saber te responder. E outra, em São Paulo, no estado de São Paulo, existe uma lei proibindo pedir CPF para dar desconto. Ninguém conhece, mas existe. Tá vendo? Então, procurem. Pessoal, procurem aí, ó. Se pedir CPF para dar desconto em farmácia, que é muito... Já anda com a lei no bolso, fala assim, escuta, mas é proibido. Eu falei que eu briguei outro dia na farmácia por conta disso. Eu paguei o remédio sem desconto, sem nada, porque eu falei, eu não vou dar meu CPF para você. Você não sabe nem o que você está fazendo. Eu paguei mais caro, mas eu não dei o meu dado para ele. Porque o meu dado no banco de dados dele é dinheiro. Sim. A verdade é essa. Então, assim, precisa de ter meu consentimento, precisa validar isso. Eu vi muitas empresas, por exemplo, supermercados, né, fazendo várias promoções, sorteios, para que você assinasse termos de consentimento. Mercado, né, fazia bastante isso, né? Agora, meio que sumiu, mas por enquanto... lá no interior eles fizeram. Continua, né? Continuar, para você ter o prêmio X, você tem que colocar seus dados aqui. Mas quando você lê o papel, é que o pessoal não lê. Mas eu fui ler, óbvio que eu fui ler o que era aquele papel. Era um termo de consentimento da LGPD para que ele pudesse usar os seus dados. Não era letrinha, não estava nas letrinhas pequenininhas, estava com a letra boa. Exatamente, mas estava ali. Então, pergunta quem lá leu o papel para saber o que era aquilo. Não, nada. Eu li e tirei uma foto ainda. Não, e quando tem o papel, né? Porque às vezes assim, quantas vezes você foi numa padaria ou algum comércio
em que tinha uma menininha lá com uma prancheta preenchendo os dados e falava assim, ó, se você der os meus dados aqui, você vai concorrer a um sorteio de um resort, numa diária resort. Já reparou que todo mundo ganha? No dia seguinte você ganhou aquilo lá. Todo mundo ganha. Entendeu? Aí, cara, o que acontece com os seus dados ali? Né? Ou seja, você passa nome, endereço, telefone, nome da mãe, data de nascimento, você passava tudo ali. Agora diminuiu, ainda tem alguns casos ainda, eu peguei alguns casos que está acontecendo ainda, né? Mas diminuiu bastante, porque na verdade ali, os seus dados, eles estavam sendo utilizados para outras finalidades, além daquela de que ela estava contando para você. Fora os riscos, né? Fora os riscos, né? Então, quando a lei... quando a gente está falando da lei, que a Fabi trouxe a questão da base legal, a base legal nada mais é do que a justificativa. Ou seja, cara, dentro da lei, qual é a justificativa que você fala para mim que você vai estar pegando meus dados? Para que você está usando esses dados? Aí tem algumas justificativas e você tem que enquadrar essas justificativas de acordo com a finalidade. Para que você vai usar? Sabe uma coisa que uma estratégia aqui, ó, para vocês se livrarem do telemarketing, eu percebi isso daí. Então, toda hora ligando aqui, procurando 2 pessoas que deram o número errado e aí, né, por sorte foi eu aqui meu celular, né? O premiado. Ah, fulana de tal, aí o fulano de tal, ficava toda hora mexendo no saco. Aí chegou um momento que eu falei assim, sem problema, você quer falar com ela? Me fala qual que é o CNPJ da sua empresa, porque eu vou consultar para ver e depois eu passo para ela as informações. Aí a pessoa assim, mas o CNPJ? Eu falei, o CNPJ, você não sabe o CNPJ da sua empresa? Porque eu preciso localizar se realmente está devendo. Né? Que sumiu. Sabe por quê? Porque ela pegou os dados de alguém, sei lá, ou pegou, né, na Dark Web dados para poder vender alguma coisa. Porque eu pergunto, do que se trata? Não, eu preciso falar com a pessoa. Tá bom, mas não é o já várias vezes, não é o celular. Não é o celular, é ligar no outro número. Mas você sabe que tem empresas que a pessoa fica o dia inteiro discando números aleatórios. Alguém atende, ele fala. Mas eu nunca falo meu nome. Não, mas a pessoa, ela fica aleatoriamente buscando números, ligando para números aleatórios, sem saber de onde é. Uma hora funciona, alguém atende. E aí ela vai falando com a pessoa. Eu lembrei aqui da conversa, o que acontece hoje dentro das empresas? As empresas não querem explicar para o funcionário o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, e eles não fazem a mínima ideia, né, os funcionários. Exatamente. E aí quando você questiona a pessoa que está lá no balcão, a pessoa que está lá na frente, eu fui na escola do meu filho, o moço da portaria pede os dados para você entrar na escola. Mas ele tem uma prancheta em cima do balcãozinho dele lá na casinha dele lá, da segurança. Ele tem uma prancheta que você põe o nome, o RG, e o horário que entrou e o horário que saiu. Tudo bem? Tudo bem. A escola fez lá a adequação dela. Mas você pergunta pro porteiro, pra que você tem essa prancheta aí? Vai falar, porque pediram. Porque a escola pediu para colocar. Tá, mas então por que o senhor está anotando, querendo anotar os meus dados num papelzinho? Ele estava com um papelzinho de rascunho. Aí eu falei, mas por que o senhor vai anotar aí os meus dados? Não é para pôr na prancheta, depois eu passo a limpo. Aí eu falei assim, tá, mas o senhor vai fazer o que com o papel depois? Eu amasso e jogo no lixo. Ele fez exatamente assim para mim e jogo no lixo. Eu falei, mas não pode. Não explicaram para o senhor que não pode jogar dados no lixo dessa forma? Eu lembro do vídeo do Daniel. Ele picotou um monte de conta e ele falou, gente, é assim que você descarta dados. Você picota, divide aquele documento em 3 e põe em 3 saquinhos diferentes e manda pro lixeiro em dias diferentes. Que é para ninguém juntar os dados. É para isso. Imagina, ele fazia assim, com o papelzinho e jogava com o nome, RG, tudo dentro do lixinho. Que doideira. E isso, por exemplo, nós estamos falando de uma coisa simples, né? Conscientização. De você ir lá num prédio e pegar seus dados, você vai buscar seu filho, né, sua filha na escola, dá aqui seus dados. E realmente, não tem um lugar, né? Não tem um lugar onde fala assim, se você perguntar para qualquer pessoa ali, para que você quer? Não sei, pegar da escola. Eu preciso desses dados e assim, aqui. William, olha só. E uma das coisas que, Daniel, que eu aprendi nesses anos aqui, que escuto vocês direto e acompanho vocês, ninguém também explica até quando que vai ficar com meus dados. É isso aí. Porque se eu saio da escola,
vai ter um processo de destruir esses dados ou ele vai ficar solto na escola, né? É isso mesmo, é isso aí. Por isso que é bem importante o programa de conscientização. E a conscientização é a base de tudo. As pessoas precisam saber o que é LGPD, né? Saber quais são os deveres das empresas e quais são os seus direitos, e quando utilizar ou não. Um outro exemplo bem interessante, o seguinte: você mora em condomínio ou em casa? Condomínio. Se um morador no seu prédio entrar no elevador e pedir para você, um morador que você não vai muito com a cara dele, ele pedir o seu telefone, você dá seu telefone para ele? Não. Você não teve assim, vamos falar no popular, o santo não bateu, né? Não. Então, você não vai dar, né? Não, só o telefone da Fabiana. Beleza. Boa. Aí, olha só. Aí o síndico do seu prédio decide criar um grupo de WhatsApp dos moradores. E ele vai lá e inclui você. Acabou. O que você fez? Você deu o seu telefone, tá certo? Não só para aquele morador, mas para todos os moradores. E lá ele vai ter acesso ao seu número, ele vai ter acesso à sua foto no WhatsApp, se você não implementou as medidas de segurança que são aplicáveis no seu celular, tá? Ele vai ter acesso, pode ter acesso a algumas informações, ele pode encaminhar uma foto, e uma foto por trás tem um aplicativo que acessa seu celular. Então, veja, uma simples criação de um grupo de WhatsApp no condomínio. Você quer ver um exemplo? Eu vou trazer aqui a pergunta da doutora Camila, senão depois ela me estrangula, né? O Robert aqui, dando uma boa noite aqui pro Robert. Papai, tô ao vivo, ele tá ao vivo aqui, hein? Meu filho acompanha, meus filhos acompanham tudo. Eles Robert dois, e Richard, tem que falar os dois. Os dois, né? Aí. Que já cheguei em casa de não ver a resposta de um aqui, aí pronto. Aí você não falou, você não me chamou. Tem que falar dos dois. Falou, Robert e Richard. Uma boa noite, meus filhos. A doutora Camila trouxe aqui, como é que funciona essa questão do remarketing? A gente vai entrar nisso, mas antes de vocês responderem isso, eu tive uma experiência há 2 semanas atrás, um grupo de negócios, não do Conecta, mas a gente faz mentorias e tal, e não vou entrar aqui porque o pessoal pode estar assistindo e vai falar, é daqui, né? Aconteceu aqui. E aí vem um comunicado, pessoal, os dados que a gente coloca aqui, as informações, não pode ser feito como e-mail marketing. Ou seja, você não pode pegar os dados que estão naquela monte de profissionais ali e usar para vender o seu serviço. E aí, quando veio isso, trazendo esse exemplo do condomínio, tem vários grupos de WhatsApp que eu estou, tem vários grupos de negócio que eu estou, e nenhum realmente tem um termo de consentimento, né? O que vai fazer, né? Você clica lá, o pessoal cria, te coloca, você aceita, como foi a Fabiana que me colocou, eu entro. Mas só que talvez tem pessoas ali a Fabiana não ia colocar você, não. A Fabiana, no máximo, ela ia te mandar um link. Se você quiser entrar, é problema seu. Tá bom, a Fabiana não quer fazer isso. Eu vou colocar aqui o Damião. Damião que ia me colocar. Piorou. Ixi, esse aí não vai não, Damião também não. Caxia, né? Não, Damião Damião é certinho ao extremo, né? Um grande abraço aí, Damião, Alan, pra vocês aí. Um abraço. Então, assim, isso é um grande problema, que o pessoal precisa começar a ter essa noção, né? Eu tenho seus dados, vou te colocar no grupo, mas precisa ter aceite de todo mundo, né? E falar, depois de tal dia desse grupo vai ser destruído, todo mundo vai sumir, todo mundo que está aqui assinou, todo mundo está de acordo, isso precisa começar a acontecer, não é isso? Isso, é assim. Tudo é possível de se utilizar, desde que você siga algumas regrinhas. Né? Essas regrinhas, assim, o pessoal de marketing, esse é sempre um assunto bem polêmico. Toda vez que a gente fala, assim, sempre é um assunto polêmico. Assim, eu tenho uma lista gigantesca, né, de e-mails, né, de mailing, né? Meu mailing, meu mailing. E você, como DPO, vai dizendo para mim que você não pode usar mais, que eu não posso usar mais? Depende, né? Depende do quê? Primeiro é o seguinte. Quando você coletou essas informações, a finalidade que você coletou, o dono do dado, ele estava ciente disso? É a primeira pergunta que tem que fazer. Bom, você sabe, ele sabia que você ia utilizar esses dados para estas finalidades aqui que você está querendo usar agora? Poxa,
não sei, ou ele sabia. Beleza. Se ele sabia, ótimo, pode utilizar. Se ele não sabia, tá, desses dados, o que acontece? Você precisa avaliar se existe uma maneira de que você possa fazer essa comunicação com ele. Então, vou dar um exemplo prático aqui para a gente ilustrar para o pessoal. Imagina o seguinte, eu sou de uma operadora de telemarketing e quero oferecer alguma coisa para você. Se eu ligar para você e oferecer direto para você, tá? Sem o seu consentimento, eu não estou atendendo os requisitos da LGPD. Agora, se eu ligar para você e disser assim, William, meu nome é Daniel, sou da operadora tal, você pode falar comigo? Tá? Aí você vai dizer, sim, posso. Qual o assunto? Aí eu vou dizer qual é o assunto. Se você der continuidade nesse processo, significa o quê? Você já deu o aceite, você já deu o consentimento. Puxa, Daniel, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter evidência? A ligação é gravada. Então, você tem esse consentimento. Então, essa é uma maneira. Puxa, outra maneira, eu posso encaminhar um push no seu celular. Eu posso encaminhar um SMS no seu celular, dizendo assim, olha, aqui nós temos o seu cadastro e tal, a gente implementou a nossa política de privacidade, gostaria de saber se você aceita a nossa política ou não. É uma outra maneira. Mandei um SMS, você respondeu que sim, ótimo, posso utilizar. Você respondeu que não, eu paro por ali, tá? Quando a gente fala de volumetria, né? Ou seja, grandes empresas que têm milhões de dados, talvez esses modelos que eu trouxe, eles não são aplicáveis. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador, tá? Dentro do artigo lá da LGPD, né, na avaliação, ela ainda não se posicionou, ou seja, ela não deu um parecer formal de como tratar e como dar andamento no que a gente chama de legado, numa base legado. Que foi antes da lei, por exemplo. Que antes da lei, que tem um volume maior. Então, baseado nisso, o que a gente tem que fazer, Julia? A gente tem que olhar e ver assim, qual é o melhor modelo que se encaixa para cada situação de compartilhamento. Deixa eu até trazer esse... Até vou aproveitar, eu tenho um mail também, tá bom? Mas eu não tô... Meu dado tá lá? Já está lá. Já está, agora tá. Mas, por exemplo, eu não tenho telefone, só tenho o e-mail das pessoas que eu já tive contato, né? Fiz rodada de negócio, tenho aquele e-mail, peguei o cartãozinho, o que foi. Quando eu posso mandar um e-mail pedindo se ele quer continuar, se ele quer fazer parte da minha base. Isso é legal? Sim, você pode fazer isso, porque quando você está fazendo isso, na verdade, você está enviando o consentimento. O problema nas provas técnicas, né, e aí a Fabiana ajuda a gente, no contencioso, é o seguinte: como é que você vai garantir que aquele e-mail chegou naquela pessoa e que aquela pessoa fez a leitura daquele e-mail? Então, existem medidas técnicas que você consegue garantir de que, assim, por boa parte, né, que o e-mail chegou, que a pessoa abriu, que ela leu, tá? Agora, dependendo da situação, dependendo do provedor de e-mail e tal, essas medidas técnicas, você não consegue juntar as provas. Então, se uma pessoa questionar, puxa, como é que você vai provar? Só que aí também tem um ponto importante, né, que é bom a gente conhecer a lei como um todo, que existe o princípio da boa-fé. Quando você pega a sua base de clientes todas e faz este envio, ou seja, você está caracterizando o princípio da boa-fé. Ou seja, eu estou oferecendo lá para as pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de aceitar ou não. Aceitar ou não. Entendeu? Mas não chegou o e-mail lá. Puxa, você tinha culpa de não chegou? Saiu da sua caixa? Saiu. Era aquele cadastro que você tinha? Então aí, nossa amiga, a Fabiana aí, vai ter o trabalho, né? O opt-out, né? No final do e-mail, assim. Tem gente que coloca no começo, fala assim, a primeira coisa que eu vou colocar é isso. Olha, caso não queira mais receber, é só clicar aqui. Mas não, você vai ver nos e-mails, todos eles estão lá no rodapé desse menidinho assim, que você nem enxerga. Eu uso óculos, gente, então eu ponho a tela gigante, mas ele é pequenininho assim, ó, caso não queira receber. Então isso daí não é legal. Coloca um negócio, uma letrinha que a gente enxerga.
Pô, porque aí você demonstra boa fé, aí você demonstra que você está tentando contactar a pessoa, porque às vezes você fala assim, poxa, aquele mailing gigante que eu tenho antigo lá, pô, será que a pessoa está usando ainda aquele e-mail? Será que ele funciona? Ou você só está carregando lixo? Então, você tem que ter esse sistema de ver se a pessoa abriu o e-mail, que isso aí é um sistema já, né, da minha área, né, a área da tecnologia, mas você tem lá como averiguar se a pessoa abriu o e-mail, se ela leu o e-mail, se ela não leu. Se ela não te respondeu, você mandou a primeira vez, mandou a segunda, mandou a terceira... Ela não quer. Ela não quer. Tem que sair. Então, você tem que tirar ela daquela lista sua de envios e pôr uma lista, sei lá, uma lista secundária para falar, daqui 6 meses eu vou mandar de novo para ver se ela responde ou não, senão eu vou tirar da minha lista porque ela não serve para nada. Eu vou até fazer essa provocação, ó, o Damião, Camila deve estar, mas tem uma galera aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então vocês vão lá no meu canal do YouTube, William Menezes, e coloca lá, seguir, porque você está dando consentimento, certo? De receber. E você vai clicar no sininho. O sininho vai te avisar que vai ter novos programas, segunda-feira. Esse é o maior consentimento que o pessoal pode dar. Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, clica lá, seguir, e aperta o sininho para receber mais notificações. Eu vou aproveitar então, assim, ó, vai lá no canal da Somax, que tem um sininho também. Vai lá no Instagram, Fabi não, né? Fabiana.somax, lá no Instagram também, vai lá e dá um cliquezinho, segue lá, porque a página é nova, óbvio, e a gente precisa de seguidores, então, né? Bom, pessoal, vamos seguir, ó. Então, ó, segue o YouTube, o Instagram da doutora Fabiana, da Somax, procura lá da Daniel Carnaúba, clica lá, segue todo mundo aqui. É Somax Group. Somax Group, né? Somax Group. Então, ó, e aí, antes de trazer aqui precisamos responder a pergunta da Camila, mas eu queria convidar vocês para um evento que vai acontecer dia 13/10, tá bom? Então, vou colocar aqui o recado da nossa amiga Elaine, que ela deu consentimento para colocar esse vídeo aqui no nosso programa. Vai lá, Elaine, pode falar. E o Fábio me deu show aqui no VAR. Elaine aqui da Nova Aliança Contábil. Estou vindo aqui hoje para convidar vocês para mais uma reunião do nosso Grupo Conecta, que vai ser no dia 13 de outubro, a partir das 12 horas. E essa é mais especial porque vai ser a nossa comemoração referente aos 6 anos de existência do nosso grupo. Então a gente quer a participação de todo mundo, desde quem está com a gente desde o começo ou quem entrou depois para agregar no nosso grupo. Venham, participam, vai ser muito legal. A gente conta com a colaboração e com a presença de todos. Ô pessoal, então ó, eu quero aqui no Facebook, aqui a Carla Tarugo aqui mandou aqui boa noite. Nós temos aqui o Rogério Lorena aqui também mandando boa noite. Parabéns ao programa, assim, o Daniel Carnaúba, um profissional exemplar. Show, hein? Da Zeppelin Pneus Moca. Isso aí, Zeppelin. Promoção em pneus, fala com ele aí, ó. Renato aí, ó. É o cara isso aí, já propaganda, hein? Ô, Renato, vamos fazer a sua parte aí. Vamos vir pro Conecta aí, ó. Amanhã tu me liga que tá no Conecta amanhã, hein? Então faça agora. Não, nós vamos lá tudo pro Conecta. Camila, ó, já falei, é tudo lá na freguesia agora. Pode ser freguesia, pode ser aqui na região da Zona Norte, não tem problema. O importante é que você faça parte de um grupo de network que ajuda você a conhecer profissionais como eles aqui, melhorar as suas vendas, melhorar a sua presença. É muito importante. E o Zeppelin Pneus aqui, Moca, vai ser muito bem-vindo. É excelente esse tipo de segmento, que todo mundo precisa trocar o pneu, todo mundo precisa mexer no carro. Ele tem umas promoções, pô, não sei o que ele faz não, cara, mas ele consegue. E o pneu dura, que ele trocou o meu já faz 1 ano ainda. Aí, não... Aqui, ó, aqui já é um testemunho, já corta isso aqui e já usa isso como testemunho. Elias aqui Mendeiros também mandando boa noite. Felipe Gaspareto mandando aqui boa, Dani, você é um orgulho. Nós temos aqui o Aguinaldo Marigo também mandando aqui sensacional. Daniel Carnaúba, ele comprou o pessoal, viu? Ele dá uma faculdade, dá licença. Pelo amor de Deus, meu. Tem o pessoal que já conhece. Aqui tem 50 mil comentários aqui dele aqui, ó. Antônio Carlos, parabéns, Daniel. Evandro também, boa noite, mestre. Olha só, hein? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Tem muita gente aqui mandando pra você. Não sei o que aconteceu com você, Fabi, que ninguém quis saber de você. Daniel. Pois é. Tá louco, viu? Não, se ele for preso, mas o importante mentira. é assim, ó. Vai lá no Instagram lá do Fabiana.somax.
lá no Instagram. Manda lá um direct e fala assim, olha, eu quero marcar uma reunião com vocês para entender melhor o que é LGPD e como vocês podem ajudar a minha empresa. E aí nós vamos ajudar você a entender melhor esse contexto e com certeza vocês vão ter uma avaliação aí muito bem feita. Porque a Somax, eu estava falando aqui para eles assim, ó, Somax, chegamos para somar 10 vezes mais com inteligência. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, somando com vocês. É isso aí, pessoal. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Você viu que a gente teve um problema técnico aqui, mas a gente se recuperou aqui no tempo, conseguiu trazer informação. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, a doutora Fabiana vai repetir de novo o contato dela, o Daniel também. Mas é muito importante você olhar para a sua empresa e garantir que você está protegido. E está protegendo também as pessoas que estão ali envolvidas. Tanto funcionários, fornecedores, clientes. Tomar muito cuidado, porque... Para nós que somos empresas pequenas, né, tomar uma multa não dá. Então a gente sabe que as grandes estão fazendo o trabalho dela, muitas grandes estão fazendo o trabalho dela direitinho, e nós como pequenos e médios precisamos tomar esse cuidado. Então, de novo, doutora, por favor, quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Aqui, você vai ter que voltar. Eu volto, não tem problema não. Vai ter que voltar. Mas é que nem o William falou, a lei, ela tem as multas, mas imagine se você ficar impossibilitado de trabalhar ou tratar os dados, porque isso é uma das sanções da lei. Então, preste muita atenção nisso, porque a lei, ela ainda é uma lei reputacional. Então, quando você pega essa lei e coloca dentro da sua empresa, você agrega valor. Você agrega muito mais fortalecimento com relação ao titular, ao seu cliente que está ali consumindo o seu produto. Então, você vai ter realmente a reputação muito maior do que as outras que não estão fazendo. Então, pense nisso. Então, vou repetir para vocês, fabiana.somax, assim, ó, Somax, lá no Instagram. Pode mandar um direct, nós entramos em contato, nós respondemos para vocês. E segue, né, gente? A gente quer que vocês sigam, porque a gente não pode ficar mandando. Tem que ser o inverso. Vem com a gente. É isso aí. E você, Daniel? Legal, então, eu queria agradecer também, né, o William, a Fabiana aí, pelo horário. Passa muito rápido. E uma mensagem que eu sempre deixo, né, William, para todos é assim: você pode fazer o seu processo de adequação, né? A LGPD trouxe várias oportunidades, várias, para você profissional, você que está meio perdido, não sabe para onde seguir, que caminho seguir. Tem várias oportunidades, então procure profissionais de referência, procure se associar a profissionais que vão gerar valor para você, para a sua carreira como um todo, né? Eu sou super fã da Somax aí em relação a esse trabalho que eles vêm fazendo, ajudando pessoas a se transformar, a pessoas terem oportunidades que jamais imaginariam que teriam a oportunidade, e você é capaz. E eu tenho um ditado que funciona muito bem, William: a melhor prática é a que você pratica. Então, cara, é ir para cima e fazer o que tem que fazer. Tá? Legal. Então, Legal? Conscientização já. É isso aí. Então, se você quer aproveitar aquele e-mail, quer aproveitar ações que você fez no passado, toma cuidado, né? Tem aqui dicas fabulosas, vocês podem entrar no contato com eles, ver se você está adequado ou não, se você está com as suas políticas organizadas. Se você já passou por alguma auditoria, se você teve algum processo, com certeza você sabe qual que é o grande problema quando você não tem essas informações. Então, cuida das informações, é importantíssimo. O Damião colocou aqui no YouTube aqui vários Instagram, que colocou @Elaine, colocou a Fabiana, colocou do grupo Somax, colocou também o dele, DPO, Damião Oliveira. Então aqui, vocês têm vários contatos, não é... Aí você vai lá assim, olha, eu peguei lá na rádio. Peguei na rádio. A gente precisa valorizar o serviço do William. Verdade, né? Por favor, né? Tem que justificar, né? Tem que justificar aqui. Vocês só vão valorizar se vocês colocarem lá no sininho. Ou vão fazer, hoje é a primeira vez que eu tô falando. Não. 50 anos fazendo isso e é a primeira vez que eu tô fazendo. A primeira vez? 50 anos. Você tem 30, eu só tenho 50. Olha. Não, vamos tirar uma selfie depois nós tudo aí, vamos publicar, vamos dar uma chacoalhada nesse canal aí. Pessoal, coloca esse canal para movimentar. Eu preciso colocar aqui para não aparecer propaganda para vocês quando vocês forem ver o replay. É isso aí. E tem vários vídeos do Daniel, tem vários vídeos meus lá no canal da Somax. Aí, tá vendo? Somax Group, gente, que são dois. Pessoal,
Quero agradecer muito a presença de vocês dois, foi top, bem legal, foi bem legal, suave. Espero vocês novamente, espero que não tenha nenhum problema com a internet, nada da sem tela verde. Sem tela verde, né? Uma tela preta e branca ficaria melhor. Mas eu quero agradecer muito vocês que estão assistindo o nosso programa. Segunda-feira nós temos mais um... Vai ser fantástico esse programa de segunda-feira, então não pode perder esse programa, não pode perder. Você vai assistir na segunda-feira. E eu quero trazer para vocês novamente, dia 13/10, a gente vai ter um almoço, vai ter uma confraternização para celebrar os 6 anos da Associação Conecta. Você é bem-vindo, vai ser um prazer conhecer vocês, vai ser um prazer dividir com vocês e quem sabe melhorar a sua empresa, a sua carreira, porque juntos nós somos mais fortes. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.